Bom, então, agora que a gente orou, então a gente já pode iniciar a leitura do capítulo 47 de Gênesis. Na semana passada, a gente viu que José se revelou para os irmãos e depois disso toda a família dele veio morar no Egito. E a gente vê que a família de Jacó agora se estabelece na região de Gósen, um lugar que é afastado do centro urbano egípcio. E também a gente vai ver ao longo da leitura os últimos dias do patriarca Jacó, e nesses últimos capítulos praticamente não vai ter um lapso temporal muito grande, eles vão ocorrer praticamente todos eles em ato contínuo, um do outro, vão ser acontecimentos já simultâneos. Então vamos iniciar a leitura. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. E estão agora em Gósen. Então o faraó havia concordado com a família de José vir para o Egito, e ele garantiu o sustento deles durante toda a permanência. Agora José ia lá comunicar a chegada da família para o faraó. Depois disso, escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. A gente não sabe quem foram os 5 irmãos escolhidos por ele, e também qual foi o critério, se seriam os mais velhos, seria o Benjamim mais alguns, e a gente não sabe, mas o certo é que houve uma cerimônia onde José ia apresentar a família para o faraó, e ocorreu uma formalidade a partir daqui. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles responderam: teus servos são pastores, como nossos antepassados. Eles seguiram exatamente a instrução dada por José no capítulo anterior. Isso ia convencer o faraó a deixar eles morarem naquela região de Gósen, essa informação. Disseram-lhes ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. A ideia era morar temporariamente, durante aquele período de fome, e depois voltar para Canaã. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, eles vão ficar séculos ali no Egito. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra e deixe-os morar em Gósen. E se vê que algum deles são competentes, ponha-os como responsáveis do meu rebanho. O faraó era extremamente grato a José, e os irmãos de José iam agora se tornar funcionários públicos. Parece estranho a gente ver que o faraó tinha rebanho. Se foi falado antes que os egípcios desprezavam a atividade pastoril, mas na verdade é que o sistema de castas do Egito, que separava a nobreza das classes inferiores, via os pastores como uma classe subalterna, uma classe inferior, e o gado era considerado sagrado. Então colocar os irmãos de José cuidando ia ter 2 garantias para o faraó. A primeira é de que os bois sagrados iam estar em boas mãos, e depois que esses estrangeiros iam estar afastados da alta corte, iam estar lá no campo e sem se meter com os assuntos palacianos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Então Jacó estava diante do homem mais poderoso do mundo conhecido, e Deus empoderou ele a ponto dele abençoar o faraó. Naquele momento o Egito estava fazendo um bem, salvando todo mundo da fome, de todas as nações, por isso que ele era digno dessa bênção. E esse lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos de minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Jacó, por todos esses anos, ele não teve residência fixa, então ele morou em vários lugares, e ele viu o mundo como um lugar de passagem. Todos somos peregrinos nessa terra. Lá em Hebreus 11:13 é mencionado que os patriarcas morreram sem ver a promessa se cumprir. A terra só seria tomada séculos depois. E Jacó também destaca a redução da longevidade. Ele viveu menos que os antepassados dele. E ele lembra de todos os dissabores que viveu. O conflito com o irmão, o engano de Labão, o peso da suposta morte de Jacó, que trouxe sofrimento para ele durante todos os anos. E lembrando que no mundo tereis aflições. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Tendo ocorrido toda a formalidade ali, toda a cerimônia, era hora de descarregar o caminhão de mudança. E esse nome aqui, Ramsés, pode ter sido um acréscimo posterior para contextualizar a localização. É a mesma coisa que chamar a região aqui Itajaí há 500 anos atrás, sendo que não existia a emancipação política de Itajaí. Era uma questão de localização, porque Ramsés era um faraó que viria a reinar muito tempo depois desse período.
É só uma contextualização que provavelmente os tradutores colocaram para se tornar mais compreensível para a época deles. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Então, o sustento foi enviado para a família de José, mas aqui dá para ver que era sem esbanjar, era contadinho, porque ainda viriam mais anos de fome no Egito. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como em Canaã. Desfaleciam por causa da fome. Então já era o terceiro ano de fome e com isso o povo precisaria entregar tudo que tinha para sobreviver. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque nossa prata acabou. Então, com a fome, todo o dinheiro que existia em circulação ficou retido nos cofres do faraó. E as pessoas já não tinham mais dinheiro para comprar comida. E José lhes disse: tragam então seus rebanhos, e em troca deles darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos. Ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, eles o sustentaram em troca de todos os rebanhos. Então, com isso, durante um ano, todo o gado que as pessoas tinham, todos os animais, foram dados como pagamento para integrar os rebanhos reais do faraó. Todos os animais de criação passaram a pertencer ao faraó a partir daí. E em um ano, ninguém mais teria gado, só o faraó. Não existiria mais animal particular, só do governo. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e nosso rebanho lhe pertence, nada mais nos resta para oferecer a não ser nossos próprios corpos e nossa terra. Não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compra-nos e compra nossas terras em troca de trigo, e nós, como nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seu campo, pois a fome os obrigou a isso, e a terra tornou-se propriedade do faraó. Então, sem dinheiro, sem rebanho para oferecer, agora o povo entregou o que sobrava, que era as terras deles em troca de comida, e então todas as casas passariam a pertencer ao rei agora, não existiria mais propriedade privada também, tudo pertencia ao faraó. E também a questão do trabalho, todos eles trabalhariam para o faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão, deu uma vez a outra a extremidade do Egito. Então o povo agora, sem posse, sem terra, passaria a trabalhar para o faraó em troca de comida. Eles continuariam morando nas casas, mas plantariam e trabalhariam para o faraó. Seriam os meiros daquela terra. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, eles recebiam sustento regular do faraó. E disso viviam. Por isso não tiveram que vender suas terras. Então a classe religiosa do Egito não precisava comprar comida e não era afetada, porque ela era a única a permanecer com as terras. O faraó sustentava eles. E isso é um claro contraste com a classe sacerdotal de Israel, que seria estabelecida séculos depois. Os levitas seriam os únicos a não receber terra na hora da partilha. Eles teriam as cidades levitas, as cidades de exílio, no meio da terra das outras tribos, mas não teriam terras, não seriam donos de nada. Isso é um contraste muito grande. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem as terras, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão com vocês, como sementes para o campo e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Então, mesmo perdendo todos os bens, eles estiveram vendendo tudo que tinham, eles eram gratos a José. Eles tinham consciência de que José, com a estratégia dele, dada por Deus, salvou toda a população de morrer de fome. E perder a liberdade, mas não perder a vida, pareceu uma ideia viável naquele momento. José, como administrador justo e honesto, ele não buscava nada para si. Tudo isso era em prol do faraó, era em prol do patrão dele. Ele era um servo fiel. Boa noite, Brian. A gente vai para o versículo 26 do capítulo 47 agora. Beleza. Boa noite, boa noite. Assim, quanto à terra,
José recebeu o seguinte decreto no Egito, que pertence até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá, adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos de sua vida chegaram a 147. Então, como a gente viu, a classe sacerdotal continuou com a posse e o tempo de Jacó ele chegou a 120 anos, viveu muito mais tempo lá no Egito. Certamente ele viu os netos crescerem, viu a família que era pequena, aquelas 70 pessoas, se multiplicar muito e começar a se tornar uma pequena nação naquele momento. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo de minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Aqui, novamente, a gente está vendo aquele rito de juramento semelhante ao que Abraão fez o servo Eliezer fazer para ele antes de buscar Rebeca para se casar com Isaac, de colocar a mão debaixo da coxa, que a gente sabe muito bem que seria o juramento no órgão reprodutor, jurando pela descendência, jurando pela aliança da circuncisão. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto deles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José jurou. Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Então, Jacó queria ser enterrado lá em Canaã, na terra da peregrinação, na terra das promessas, e ser sepultado junto com seus ancestrais, com Abraão e Isaac, naquela caverna que Abraão comprou para sepultar Sara, lá em Macpela, no capítulo 23, que a gente viu. E, então, esse foi o capítulo 47. Até aqui, tudo certo? Então, vamos adiante para o capítulo 48. Agora, após ter deixado bem claro para José que ele queria ser sepultado lá em Canaã, a gente vai ver os preparativos para a passagem da bênção e o legado de Jacó. Algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, José soube que o pai estava doente e foi até a casa dele, levou consigo os 2 filhos. Nessa altura, eles já eram adolescentes, com um pouco menos de 20 anos. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então Jacó já estava sem força, ele já não conseguia mais andar, provavelmente, e o máximo que ele conseguiu foi se sentar na cama para receber o filho. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos teus descendentes. Então aqui ele usou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, para descrever Deus. Ele relembra de tudo que aconteceu, da fuga dele de Esaú, lá que ele foi na cidade de Luz, onde Deus apareceu para ele em Betel, e lembra da visão da escada, da promessa. Ele está aqui relembrando todos esses momentos que ele teve com Deus e todas as promessas que Deus fez para ele. Agora, pois, os seus 2 filhos que nasceram no Egito, antes de minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são Rubem e Simeão. Então, isso explica por que os filhos de José estão listados entre as 12 tribos de Israel. Jacó elevou Manassés e Efraim ao mesmo estado de filhos dele. Os filhos que nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome de seus irmãos para receberem sua herança. Então, os filhos que José tiver depois deles vão ficar listados dentro das tribos de Manassés e Efraim, dentro da tribo dos irmãos. Quando eu voltava de Padã, para a minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda enfrentávamos o caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? Então, esse momento aconteceu um tempo depois da visita anterior, talvez. Ou Jacó estava meio sem memória, porque ele tinha acabado de ver os netos e perguntou quem são eles. Então, o entendimento é que ou essa conversa aconteceu em outro momento, ou ele já estava um pouquinho debilitado da memória por conta da idade. Respondeu José a seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e o pai os beijou e os abraçou. Então, semelhante a Isaac, que teve problemas de visão na velhice, Jacó também está
acometido da perda de visão. Isso pode indicar um fator hereditário, quem sabe? Israel disse a José: Nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também seus filhos. Assim como Deus não abandonou José na terra da servidão, não abandonou Jacó. E mais do que poder rever o filho, agora ele pode ver os netos também. Deus surpreende e dá mais além do que a gente espera. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Algumas tradições dizem que os filhos de José estavam entre os joelhos de Jacó, algumas traduções. Isso é um gesto comum para o ato de adoção, colocar o filho adotado entre os joelhos. E José se curva diante do pai, reconhecendo que ele é o portador das promessas. José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse mais velho. José colocou a mão no mais velho à esquerda e a direita no mais novo. Ele cruzou os braços para colocar as mãos nos filhos cruzados, assim, de um lado o mais velho e do outro lado o mais novo. E abençoou, dizendo: Que o Deus a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam nessa terra. Então, Jacó se via como um continuador dos patriarcas e de toda a linhagem estabelecida por Sete, que viria a se tornar a linhagem santa que esmagaria a cabeça da serpente. Ele lembra o anjo do Senhor que lutou com ele e relembra toda a vida dele nesse momento também. Quando José viu que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai a fim de mudá-la de cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Então, novamente, a gente vê aqui Jacó tentando. Desculpa, José corrigindo Jacó do ato de trocar o mais velho pelo mais novo. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo. Também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão muitos povos. Então, novamente, a gente vê uma palavra sendo liberada sobre o irmão mais novo. Os padrões de Deus não são os padrões humanos. E não há como interpretar ou conhecer a totalidade dos planos de Deus. Parafraseando o que o Agostinho de Hipona disse, que primeiro vem a fé, depois a compreensão. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, como essa expressão: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. No futuro, a tribo de Efraim seria maior que a de Manassés, e a tribo de Manassés inicialmente seria maior, mas ela se dividiu em duas durante a jornada no deserto com Moisés. Uma parte não cruzou o Rio Jordão e ficou por lá, sendo dividida e ficando fora da partilha da terra. E mais adiante, no Templo de Salomão, quando Israel dividiu Efraim ficou na parte norte e Judá na parte sul. A parte que seria Samaria ficou com Efraim inicialmente. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Jacó estava sentindo que a vida dele não estava se esvaindo e ele estava com essa visão de que futuramente eles iriam voltar para a terra dos antepassados. Ele sabia que não seria agora, levaria muito tempo. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Essa é a terra que Jacó estava dando a José por herança, é a região de Siquém, aquela que os irmãos dele exterminaram todos aqueles moradores após o rapto de Diná. Quando a Diná foi sequestrada pelo príncipe de Siquém e eles mataram todo mundo, aquela terra estava sendo dada por herança nesse momento a José. Então aqui esse foi o capítulo 48, até aqui tudo bem? Então vamos adiante ao capítulo 49. Nesse capítulo a gente vai ver Jacó dando a bênção final para cada um dos filhos antes de morrer. Esse aqui seria o testamento de Jacó, e é um capítulo emblemático no que tange o futuro das 12 tribos de Israel. Então vamos à leitura do capítulo 49.
Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Jacó, nesse momento, estava com 140 anos de idade, e esse ato deve ter sido em sequência ao capítulo anterior. Então, Jacó mandou chamar todos os filhos, e os dias que são ditos aqui é em tom de profecia. Não só da geração dos filhos, mas todo o futuro das tribos de Israel. Ele vai abençoar cada filho por ordem de esposa, a separação que eles vão ser abençoados aqui. E vai usar uma linguagem um pouco poética, com analogias, com comparações. Até algumas versões da Bíblia, a forma que as letras estão aqui, elas estão em estrofes como se fosse uma letra de música, como se fosse um poema. Então vamos para o versículo 3. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então Rubem é destacado como o primogênito. São destacadas duas qualidades dele, a força e o vigor. Mas isso tudo acaba sendo ofuscado pela desonra que ele fez com o pai. A comparação dele também com águas turbulentas pode significar tanto a violência quanto a inconstância. Ele perdeu a primogenitura e a tribo dele não seria mais a principal. Nos dias de Débora, ficou famosa pela falta de atitude, pela falta de resolução essa tribo. Isso é visto lá no capítulo 5 de Juízes. Agora o versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e em seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e dispensarei em Israel. Eles são abençoados juntos porque os dois são filhos da mesma mãe, da Lia, mas também por causa dos atos violentos que fizeram juntos. Eles foram aqueles responsáveis por aquele massacre dos moradores da cidade de Siquém, quem não lembra. E ao dizer que não entra no conselho deles, Jacó declara que não aprova tudo deles e amaldiçoa a ira para serem dispersos entre as tribos. Um fato que vai acontecer, porque futuramente a tribo de Simeão era tão pequena que ela não herdou nenhuma porção de terra, ela ficou morando dentro das terras dadas à tribo de Judá, e a tribo de Levi, sendo a tribo sacerdotal, também não ia possuir terras, ela ia ter as 48 cidades de refúgio dentro da terra das outras tribos. Então essa seria a bênção deles, uma antibênção de não possuir terra. Agora o versículo 8, uma das bênçãos mais longas. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento em uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará com vinho as suas roupas no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então essa é uma das bênçãos mais complexas e emblemáticas. Judá recebe uma bênção de vitória sem repreensão, um presságio também de que a linhagem real viria de Judá, através de Davi. E chamar ele de leão é uma referência lá em Apocalipse 5:5, que chama Jesus de leão da tribo de Judá. E o cetro e o bastão mencionados aqui são os símbolos do poder real, ao dizer que até que vem aquele que pertence, também é uma analogia que dos descendentes dessa tribo viria o verdadeiro rei, viria Jesus, o poder que vem dessa linhagem. Então, agora o versículo 13. Zebulon morará à beira do mar, e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. É uma coisa estranha, que algumas pessoas até dizem que talvez Jacó errou na profecia, o fato de que Zebulon, a terra dada a ele, não ficou na fronteira com o mar. Então, isso numa leitura linear, essa profecia poderia não ter acontecido. E essa cidade de Sidom mencionada aqui é uma cidade costeira habitada pelos fenícios, um outro povo estrangeiro. E as terras de Zebulon era um caminho obrigatório para chegar até essa região costeira, então era a principal rota comercial. Ele não morou exatamente na beira do mar, mas ele seria a rota obrigatória para chegar até o mar. Então, não foi tão certeiro, mas digamos que acertou 50% na profecia.
Isacar é um jumento forte, deitado entre suas cargas. Quando ele percebe como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Ao contrário de hoje, que chamar alguém de jumento é uma ofensa, nessa época aqui, chamar de jumento era uma comparação de força, de bastante força. E aqui a gente vê que, em troca de acomodação, ele vai se sujeitar à escravidão. Futuramente, essa seria uma das tribos que mais sofreria, mais seria escravizada por outros povos. Então, esse era o destino dessa tribo. Ela não seria uma tribo com um final tão feliz. Dan defenderá o direito de seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas do seu cavaleiro. O Senhor, eu espero a tua libertação. Então, essa palavra remete ao poder de julgar. A víbora é uma cobra pequena e comparar o ataque com o cavalo é uma referência a um incidente lá em Juízes 18, onde os danitas, o povo de Dan, vai atacar uma cidade pacífica chamada de Laís ou Lesen, dependendo da tradução, que era uma cidade que não tinha como se defender. E também a gente lembrar que da tribo de Dan viria Sansão, um homem sozinho, a víbora pequena, que derrubaria exércitos, derrubaria o cavalo. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A bênção de Gade no hebraico ela é dotada de um jogo de rimas com a palavra ataque. Atacará, será atacado, e isso pode levar ao fato de que Gade não atravessou o Rio Jordão. Eles também ficaram para trás e serviram de fronteira para estrangeiros que quisessem chegar até Israel. Teriam que passar por Gade antes. Versículo 20. A mesa de Aser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Então, Aser será uma tribo que vai habitar uma região fértil e ele vai ser como se fosse o celeiro de Israel, quem vai fornecer mais alimentos para o restante da tribo. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. Naftali é destacada pela eloquência, ligada à poesia, a cânticos, e algumas tradições rabínicas dizem que a juíza Débora veio da tribo de Naftali. Agora a bênção de José. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacam, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permanece firme e seus braços continuam fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura, bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos e das delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos pousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Então, toda essa alegoria das árvores, do flecheiro, é uma referência ao sofrimento que José passou, sendo traído pelos irmãos, sendo escravizado, mas que Deus estava com ele. E ele é o único aqui que o nome de Deus é mencionado durante todas essas bênçãos. Agora a bênção final de Benjamim. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Os guerreiros de Benjamim eles eram conhecidos por ser os mais ferozes. A tribo também era conhecida por ter guerreiros ambidestros. Quem estuda cultura em contexto militar sabe que um ataque de canhoto ou de ambidestro ele geralmente tem uma assertividade maior, porque a maioria das lutas corpo a corpo com espada, com lança, espera-se que o ataque venha da direita, e quando vem da esquerda não há uma defesa muito boa. E também é dessa tribo que viria o primeiro rei de Israel, Saul. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que pertencia. Aqui Moisés finaliza esse bloco descrevendo a distinção das 12 tribos e a bênção de cada uma. Cada uma teria um destino diferente, mas eles seriam um único povo. A seguir, Jacó deu-lhes essa instrução: estou para ser reunido a meus antepassados. Sepultem-me junto a meus pais na caverna no campo de Efron, ou Itita na caverna do campo de Macpela, perto de Mani, em Canaã, campo que Abraão comprou do Efron, o Itita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Aqui a gente vê pela primeira vez ser mencionada a morte de Lia.
muito embora ela não tenha sido mencionada na lista daquelas pessoas que vieram para o Egito. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Aqui ele dá as instruções exatas para os filhos, que ele quer ser sepultado lá com os antepassados dele. Ao acabar de dar as instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido a seus antepassados. Então ele finalmente partiu para a eternidade, cercado dos filhos, podendo se despedir, podendo não deixar nenhum assunto pendente, uma morte invejável para todo mundo e desejável. Até aqui tudo bem? Então vamos para o capítulo final do livro dos começos. Aqui a gente vai ver o sepultamento de Jacó e a morte de José. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Então houve um momento de luto da parte de José aqui. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamasse seu pai, Israel, e eles o embalsamaram. Aqui a gente vê uma grande peculiaridade. Jacó seria embalsamado à moda egípcia, com todo o processo de mumificação, extração dos órgãos. Como ele pediu para ser enterrado lá em Canaã, que é a 400 quilômetros, o corpo precisaria ser conservado. E a única diferença aqui é que foram os médicos que fizeram esse processo, e não os sacerdotes, indicando que não haveria uma questão ritualística, só uma questão logística de conservar o corpo. Porque os sacerdotes que sempre faziam esse processo de mumificação no Egito. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo de embalsamamento, e os egípcios choraram sua morte por 70 dias. Então, todo o processo de mumificação levava 40 dias, e os detalhes desse processo são interessantes e até um pouco arrepiantes, para quem é um pouco mais frágil. Era removido todos os órgãos, exceto o coração, e todos os órgãos eram colocados em jarros pequenos. Depois o corpo era desidratado com natrão, que é um tipo de sal, para retardar a decomposição. E as cavidades, onde foi tirados os órgãos, eram preenchidas com serragem, para o corpo permanecer com o mesmo volume. E depois era revestido com óleo e resina aromática e, por fim, enrolado nas bandagens. E o rito religioso todo levava esse processo de 70 dias, geralmente, para a mumificação de um faraó. Então, aqui a gente vê que Jacó está recebendo um enterro de um rei nesse momento. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem ao faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-se prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peça-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Então, o detalhe é que José não foi pedir pessoalmente para o faraó, ele mandou pessoas da corte irem até lá. Ele destaca a promessa feita ao pai e que pretende voltar, com o intuito de que o faraó não pense que ele vai fugir do Egito, a terra onde ele entrou como escravo, que talvez ele não volte mais, desapareça, então ele está garantindo que ele vai voltar. Respondeu o faraó: vai, faça o sepultamento de seu pai, como esse o fez jurar. Então, ao contrário do faraó de 400 anos no futuro, esse deixou ele partir já no primeiro pedido. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos, todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também acompanharam a comitiva, era imensa. Então, esse foi o maior funeral descrito em toda a Bíblia. Foram todos os homens e mulheres da família de Jacó, todos os conselheiros do Egito, as demais autoridades, era um cortejo imenso. Tamanho era o apreço que o faraó tinha por José, que aceitou que toda essa corte viajasse por 400 quilômetros para sepultar o pai dele, um servo de Deus sendo honrado por um povo que não servia a Deus, mas que via o benefício que Deus trazia para aqueles que o servem. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Então, seguindo o costume hebreu, foram 7 dias o rito funeral. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Então, o nome Abel Misraim significa literalmente grande lamento dos egípcios. Os cananeus que viviam naquela terra
pensaram que todo aquele povo era egípcio, certamente por conta daquele monte de carruagem, aquele monte de nobre com toda aquela pompa, aquela veste que eles estavam durante a comitiva, acompanhando José, eles pensaram que era um enterro egípcio naquele momento. Assim fizeram os filhos de Jacó, como esse lhe havia ordenado. Levaram-no na terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mare, que, como o campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade de sepultura. Então, na tradição judaica, lá no Midrash, é dito que durante esse funeral teve uma participação do Esaú. Esaú apareceu ali e tentou impedir que Jacó fosse sepultado, mas houve um atrito, houve uma luta e ele acabou sendo morto por um filho de Dan, por um neto de Jacó. Teve uma confusão, teve um barraco no funeral, segundo a tradição judaica. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Então eles voltaram para o Egito, cumprindo a profecia dada por Deus a Abraão lá em Gênesis 15, de que os descendentes dele seriam peregrinos na terra estrangeira, seriam reduzidos à escravidão e somente após 400 anos é que iam voltar lá para habitar. José tinha nas mãos dele o poder militar para tomar aquela terra naquele momento, expulsar todos aqueles estrangeiros, mas ele sabia que o tempo não era dele, o tempo era de Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que causamos? Então, aqui eles, agora que o pai tinha morrido, eles pensam que talvez José pudesse querer se vingar. E isso significa que talvez eles não se perdoaram ainda do erro que tinham feito. Guardavam ainda um medo, um rancor. Então mandaram um recado para José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos teus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo de seu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. Então, em nenhum momento a gente vê Jacó falando isso aqui na Bíblia. Ou é mentira dos irmãos, ou é um incidente que não foi relatado aqui. E eles se colocam como servo do Deus dos patriarcas. Apesar do motivo, é a primeira vez que a gente vê declaradamente os irmãos de José pedindo perdão pelo que fizeram. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. Aqueles que anos antes venderam José como escravo, agora se colocavam como escravos à disposição dele. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? José mostra para eles que a vingança e a justiça cabem somente a Deus, como dito lá em Salmo 94:1, que o Senhor é o Deus da vingança, o Deus da vingança resplandece, só a Deus cabe o julgamento. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Então José viu a mão de Deus em tudo o que aconteceu, em todo o sofrimento dele, e ele tinha muita paz nisso, ele não queria pagar o mal com o mal. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. Ele viveu 60 anos a mais depois da morte do pai dele. E viu a terceira geração de seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Então ele fez o mesmo que o pai dele tinha feito. Ele colocou os filhos de Manassés entre os joelhos e também adotou como dele. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó. Então é a primeira vez que a gente vê o nome dos 3 patriarcas ser listado: Abraão, Isaque e Jacó, juntos. E antes de morrer, ele reuniu toda a família. Lá em Hebreus 11:22, entende-se que aqui José está profetizando a saída do povo lá em Êxodo, que Deus viria em auxílio deles e tiraria eles da terra. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Ele sabia que só seria sepultado com seus antepassados quando saísse do Egito. E com isso ele seria embalsamado e mumificado e ficaria guardado em sarcófago por 400 anos seguintes. Lá em Êxodo 13:19 a gente vai ver Moisés levando os ossos de José ao sair do Egito e libertar o povo.
E lá em Josué 24:32, a gente também vai ver que, após conquistarem a terra, José seria enterrado lá em Siquém, aquela terra que o pai dele, no final do outro capítulo, prometeu como herança para ele, lá no capítulo 48. José morreu com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E assim termina o livro de Gênesis, com o caixão sendo fechado. O livro que começou com a vida sendo criada, termina-se com o fechado em um sarcófago. E o que, que isso tem a dizer para nós e para os primeiros leitores de Gênesis, que haviam saído do Egito sob a liderança de Moisés? Eles viram as promessas de Deus haviam se cumprido e outras estavam a caminho de se cumprir. O povo estava livre. E eles estavam à margem do Rio Jordão, prestes a entrar na Terra Prometida. E carregavam um sarcófago que permaneceu por 400 anos dentro da casa de algum deles. E muitos deles não conheciam a história daquela pessoa dentro do sarcófago e da promessa feita a ele. E, então, aqui a gente vê o encerramento da era dos patriarcas. E vê também que o propósito de Deus é soberano. Ele guiou toda a história, desde a criação até os dias de hoje. Gênesis termina com um caixão fechado, mostrando que o salário do pecado e da desobediência lá no jardim foi a morte. Mas tudo isso também a gente vê com alegria, porque aponta para a ressurreição de Cristo. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e um dia vamos ser todos nós também a ressuscitar no dia final. E eu queria terminar o estudo de hoje com a leitura do capítulo 5 de João, versículos 28 e 29. Não vos maldireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E esse foi o estudo de Gênesis. Foi um estudo, eu creio que agregou muito para todos nós. Eu aprendi muito durante esse período que a gente teve junto aqui. Sinto muito feliz, muito grato por ter conseguido chegar até aqui. E quero dizer para vocês que semana que vem continua. A gente vai iniciar a leitura de Êxodo. Não vamos esperar 400 anos para continuar essa história. Agradecer a todo mundo que esteve aqui aprendendo. E muito obrigado. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Obrigadão, Marquinhos. Até semana que vem. Top demais, como sempre, né? Obrigadão. De nada. Tchau.